Olá, destravantes! Você quer aumentar o seu faturamento, mas tem medo de estourar o limite do MEI? Bem, então fica com a gente até o final do vídeo, que eu vou te dar algumas estratégias que com certeza vai te ajudar. Bem, atualmente, em 2025, o limite do MEI é de 81 mil, podendo ali ser de R$ 6.750 mensais. É uma média que a gente tem justamente para controlar, né, esse limite de faturamento. Para quem formalizou o MEI agora em 2025, você só vai ter ali proporcional ao mês de abertura. Então, vai depender se você abriu em fevereiro, né, em março, em outubro. Então, vai depender, você precisa calcular 6.750, né, e multiplicar pelos meses de 2025. Agora, se o seu MEI é anterior a 2025, seu limite é de 81 mil. E algumas pessoas, né, já têm se aproximado muito desse limite e tem medo ali de estourar, não sabe quais são as consequências, o que pode vir a acontecer. E a gente vai explicar isso e te dar aí algumas estratégias. Bem, para quem ultrapassa até 20% do valor do limite anual, que dá ali acho que 97.200, você é desenquadrado a partir do próximo ano calendário, ou seja, se a gente está em 2025 e você ultrapassou dentro de 2025, você é desenquadrado a partir de 2026. Você vai pagar uma multa referente à diferença do imposto, tá? E a partir de 2026, ou seja, no ano seguinte, você passa a fazer a tributação pelo Simples Nacional, ok? Bem, se você ultrapassar acima dos 20%, ou seja, mais de 97 mil, você já desenquadra dentro do ano calendário, ou seja, 2025. Então, em 2025, a Receita já não considera você como MEI, retroage, né, o exercício a janeiro do ano ou ao mês de abertura e já considera o imposto como Simples Nacional. Então, você deve vir corrigindo, né, tanto as declarações como o recolhimento do imposto como Simples Nacional. Então, realmente é preocupante e muita gente fica com muito receio de investir no seu negócio, de investir no marketing, né, nas redes sociais, para ter o crescimento. E como que fica essa transição? Bem, em primeiro lugar, eu quero te incentivar a não ter medo do crescimento. Esse sempre foi o propósito desse canal. É trazer informações realmente sinceras, verdadeiras, para que você tenha base de decisão e não ter medo de crescer. Porque todo mundo que começa um negócio, a gente não começa para ser pequeno. A gente começa para ter sucesso, né? Crescer, alcançar mais pessoas, vender mais e vender melhor. E é isso que eu quero falar essa semana. Bem, o primeiro passo é você aprender a vender melhor e não a vender apenas mais. Porque quando a gente quer aumentar o nosso faturamento, a gente pensa que vai vender em maior quantidade é melhor. Só que se você fizer uma venda agregando valores, você consegue vender melhor aquele produto, né? Trazer de fato um rendimento maior para você. Você pode, por exemplo, fazer fazendo pacotes especiais, principalmente em datas comemorativas, né? Oferecendo serviços que agreguem de fato valores, né, para quem está consumindo e queiram continuar a comprar de você. Outra coisa, você pode diversificar as suas receitas. Tá? A gente precisa entender que existem várias formas da gente receber valores. Você pode, por exemplo, ter a sua renda principal como MEI, né, através da atividade que você exerce. Você pode receber alguma outra atividade na sua própria pessoa física. Então, isso é uma coisa que um bom profissional vai conseguir te auxiliar quando você deve, de fato, transformar o seu MEI em uma empresa, ou se vale a pena ainda você ter parte disso na sua pessoa física, lembrando que a pessoa física ela vai seguir ali a tabela progressiva do imposto de renda, dependendo da atividade, você vai ficar obrigado ao carnê-leão, mas, né, por isso que a gente fala que precisa fazer conta, precisa analisar os seus números. Não tem como aqui eu falar de uma forma geral, porque cada caso é um caso. Outra coisa muito legal é você fazer parcerias saudáveis, porque às vezes você tem um produto e você tem uma pessoa que tem um outro produto que seja complementar ao seu. Então você consegue fazer ali parcerias, você consegue vender melhor, vender mais, sem ultrapassar tanto o limite do MEI. E o passo talvez não, com certeza, gente, mais importante é
planejar. Eu sei que se você me acompanha aqui já há muito tempo, você sabe que eu vivo falando em planejamento. Mas, de fato, a gente precisa planejar o nosso crescimento. A gente planeja tanta coisa, a gente planeja uma viagem, a gente planeja um casamento, a gente planeja, né, um filho. E, de fato, a gente precisa planejar o crescimento do nosso negócio. Então, ter uma gestão financeira de eficiência vai fazer com que você tenha tomadas de decisões mais assertivas, mais seguras, e também você consegue acompanhar, né? Precisa ter esse acompanhamento diário, semanal, mensal, para que você não perca o controle do faturamento. Que olha, gente, eu já acompanhei diversos CNPJs MEI e acontece com muita frequência das pessoas ultrapassarem o limite sem perceber que ultrapassou. Quando chega para mim, né, para ter algum tipo de consultoria, buscando algum tipo de serviço, esse CNPJ já foi desenquadrado. Então, não tem muito o que se fazer. A gente só precisa seguir o fluxo, né, conforme ele estabelecido em lei. Mas se a pessoa tivesse procurado um pouco antes, alguns meses antes, teria ali mais opções que eu poderia oferecer para ela, né, analisando aquele caso. Então, gente, é muito importante, de verdade, que você encontre um profissional, pode ser com a gente, pode ser com outro profissional, mas uma pessoa de confiança que vai saber te explicar a situação que você está hoje, né, o que essa situação pode vir a acontecer. É claro que a gente não consegue ali adivinhar o futuro, mas existem algumas métricas, né, que a gente já está ali habituado a estudar e a gente consegue trazer para vocês algumas soluções dentro da lei, né, soluções legais. Isso que é o mais incentivador e incrível, porque são opções, soluções dentro da lei que você pode ter, que você vai ficar tranquilo e vai fazer com que o seu negócio cresça também. Então, por isso é muito importante, a gente sempre incentiva você a dedicar parte do seu tempo na sua gestão financeira. Se você não tem habilidades, né, que possam fazer isso com segurança, você pode terceirizar esse serviço com algum profissional. A gente tem uma gama de profissionais no mercado. A gente também oferece esse tipo de serviço, mas a minha intenção aqui não é vender o meu serviço para você, é trazer uma informação de verdade, concreta, para que você tenha segurança na hora de empreender e fazer do seu negócio algo muito diferente de tudo que a gente vê no mercado. Um negócio com credibilidade, com saúde financeira, sólido e pronto para o crescimento. Esse é, de fato, um dos propósitos aqui do nosso canal do Destrava, gente. Se você nos acompanha aqui, sabe que isso é muito real. Eu te encontro aqui semana que vem. Tchau, tchau.